ser uma de nós. Wings, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. Wings, é tão bom poder sorrir e o mundo iluminar. Venha se juntar a nós voando. Sei que você vai querer ser uma de nós. Com o nosso raio o céu incendeia, dando início a uma aventura estelar. E numa nuvem a mente vagueia, colore a minha vida com tudo que imagino. Vou voar bem alto. Wings, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. Wings, novidade igual não há, companheiras pra valer. Venha se juntar a nós voando. O nosso grupo vai falar sobre o caso do Homem dos Ratos, que foi um atendimento realizado em 1896, mas que foi publicado só em 1909, e se trata do caso de uma neurose obsessiva. Esse caso, ele fala sobre a história de um jovem universitário que tinha acabado de participar de manobras militares, e ele procurou o Freud se queixando de algumas obsessões que ele tinha desde a infância e que foram se intensificando nos últimos anos. Esse paciente, ele apresentava como sintomas alguns impulsos compulsivos e proibições específicas que não tinham lógica aparente e que vinham principalmente de um medo que algo de ruim pudesse acontecer com o pai dele e com a mulher que ele amava. E além disso, ele também tinha muita dificuldade em tomar decisões, por isso que ele tinha dúvida se ele realmente queria se casar com essa mulher com quem ele estava envolvido. Agora iremos relatar sobre a construção do caso clínico, que envolve o histórico de vida do paciente. Enquanto estava no exército, o paciente ouve do tenente uma história, contada de forma sádica, sobre um modo de tortura no qual consiste em colocar ratos dentro de um balde e amarrar uma pessoa sentada na borda desse balde, colocando fogo embaixo para que os ratos entrem no orifício anal da pessoa torturada. Essa história acaba afetando o seu psicológico de uma forma significativa, visto que, após escutá-la, ocorre uma situação em que ele acaba quebrando seus óculos e precisando comprar outro. E dizem para ele que quem pagou o conserto foi esse mesmo tenente que contou a história dos ratos. Diante disso, o paciente se mostra transtornado com essa informação e deseja pagar essa dívida com o tenente, acreditando que, se não quitasse a dívida, a tortura dos ratos iria acontecer com seu pai ou com sua namorada, mesmo após descobrir que foi outro tenente que pagou seus óculos. O paciente continua alimentando essa ideia de quem tem uma dívida com outro tenente e que precisa pagar para evitar a tortura. O paciente, além de sentir uma angústia intensa com esses pensamentos repetitivos, parecia sentir uma certa dependência dessas ideias que passavam pela sua cabeça, gerando a ideia obsessiva, que só faz sentido para ele, e a compulsão obsessiva, que seria o ato originado por essas ideias. O primeiro exemplo da manifestação dessas compulsões seria o ato de ir e voltar do trem diversas vezes, buscando pagar a sua dívida com o tenente, tendo a ideia de que seu pai e seu namorado seriam torturados caso ele não pagasse. Um outro exemplo disso ocorre em uma situação em que a namorada do paciente estava indo ver ele de carruagem, e o paciente passa pelo mesmo caminho em que ela iria passar futuramente. Quando ele vê que tinha uma pedra no caminho, ele pensa, e se a carruagem passa nessa pedra, acontece um acidente e ela morre? Então ele tira a pedra de lá e segue o caminho dele. Depois começa a pensar que aquela ideia estava errada e que ele não poderia ter tirado a pedra. Então ele volta e coloca a pedra no lugar em que ela estava antes, seguindo o caminho dele outra vez. Depois ele pensa que ela poderia sofrer um acidente por conta da pedra que ele mesmo colocou no caminho. Então ele volta e retira a pedra novamente. Além disso, foi observado que o paciente apresenta uma culpa muito grande pelos pensamentos intrusivos que passam pela cabeça dele, chegando a se castigar cortando a própria garganta por conta disso. Oi, gente, tudo bem? Demorou, mas chegou a minha vez de falar.
Gente, vou falar um pouquinho pra vocês sobre o encerramento desse caso clínico. E vou falar pra vocês que, assim, papai Freud era muito bom no que ele fazia, tá, queridos? Vocês vão ficar chocados. Então, vamos lá. Vem comigo, vem comigo. Então, assim, durante uma sessão, o paciente, ele conta pra Freud um pouquinho sobre o pai dele. Ele conta uma história que, cara, faz todo o sentido. Ele conta o seguinte. Ele começa falando que o pai dele era um rato de jogo. O pai dele serviu ao exército também. Eles chamavam de manobras no exército, enfim. O pai dele serviu por um tempo ao exército e o pai dele gostava muito de jogar, né? Teve uma vez que o pai dele apostou um dinheiro, mas ele perdeu esse dinheiro. E para evitar que ele sofresse alguma punição, né, um amigo do pai dele acabou pagando essa dívida. Só que o seu pai, ele nunca conseguiu pagar esse amigo, esse dinheiro que ele devia, sabe? Então, foi essa situação que acabou gerando uma transferência do paciente para uma situação atual de dívida, né? Que seria com a dívida que ele criou na cabeça dele, que ele tem com um tenente, certo? E por isso, como o pai dele nunca pagou a dívida para esse amigo, ele tinha na cabeça dele que ele tinha que pagar a dívida pro tenente, porque ele não poderia ser um rato de jogo assim como o pai dele. Pegou a minúcia? Não faz todo sentido? Faz. Fala dele agora. Outra coisa também, que é também muito importante. O pai dele conta uma história de que ele deixou de se casar com uma mulher para se casar com a mãe do paciente porque ela tinha mais dinheiro. Então aí já entra uma questão financeira de novo, entende? Além disso, outra questão que também é muito importante da gente falar é que teve uma situação em que o paciente mordeu a irmã dele quando ele era criança e ele acabou apanhando muito do pai nesse dia, né? Então, assim, resumidamente, o paciente, ele associa todos esses acontecimentos com a ideia do rato, porque o rato é o quê? O rato é agressivo, o rato é asqueroso, o rato é nojento. Então, ele acaba assimilando a imagem do rato para tudo aquilo que ele sente, entende? Tem até uma passagem do livro que diz assim: pois vê no entumecido rato de si mesmo o vivo retrato. Então, assim, tudo aquilo que o rato representa, ele começa a fazer essa associação ambivalente, entende? Sobre como ele se sente, sabe? Inclusive, se a gente for fazer uma simulação, a dúvida sobre o casamento, o pai dele ser um rato de jogo, ele usar a palavra rat quando ele ia pagar alguma coisa no cotidiano dele, e ele se ver como um rato, porque o rato é aquele que morde, aquele que é asqueroso, né? E tudo mais, a forma como ele se sente, a gente pode fazer uma assimilação também nas palavras, porque assim, no alemão, Ratten é rato, né? Aí a gente tem a palavra também Van Hatten, que significa casamento, e Van Hatten tem a palavra rato ali, na sua construção, no final da palavra. A gente tem também Rat, que significa pagamento, né? E tem também a palavra Spielratten, que significa rato de jogo, que era como o pai dele era reconhecido. Então, entende que as palavras que ele estava usando no cotidiano dele, que cercavam ele, faziam com que ele fizesse essa assimilação pro rato, né? Como ele se sente como um rato. E já passando para o próximo tópico, que é a estrutura obsessiva, Freud percebe que, assim, que os ratos já faziam parte do pensamento dele há muito tempo. Que o fato de o tenente contar para ele aquela forma de tortura com o rato só desencadeou uma neurose obsessiva que já estava em andamento, entendeu? Então não foi assim do nada, né? E com relação também à estrutura obsessiva dele, a gente tem que pensar no seguinte: estrutura obsessiva vem das ideias obsessivas, tá? Compulsão vem do ato, do agir. Então ele tinha essas ideias obsessivas e a partir dessas ideias ele tinha compulsão, que era o ato. Por exemplo, a ideia obsessiva de que em uma certa ocasião
a pretendente dele, a mulher com quem ele estava se envolvendo, ia visitá-lo, e ela ia de carruagem, e ele viu uma pedra no meio do caminho, e ele ficou pensando que aquela pedra poderia causar um acidente na amada dele. Então, a partir desse momento, ele tira a pedra de lá. Só que depois ele coloca a pedra de volta. E daí ele pensa, pior ainda, que a amada dele pode sofrer um acidente a partir da pedra que ele colocou no caminho. Então ele fica nesse tira e põe, tira e põe. Esse tira e põe é a compulsão, é o ato de tirar a pedra, colocar a pedra. E a ideia obsessiva é de que a amada dele vai morrer, e agora vai morrer por causa dele, porque ele tirou a pedra e tudo mais. Então assim, ele entra nesse ciclo sem fim, sabe? E para finalizar, sobre a loucura iminente, a neurose obsessiva e a relação dela com o desejo, é muito simples. Gente, vem comigo. Vamos pensar no seguinte, que ele assimilou todas essas coisas que estavam acontecendo ao entorno dele, na vida dele, com o rato. Então ali a neurose obsessiva, ela tem por trás a assimilação que ele tem, a forma como ele se sente como um rato. Certo? E o desejo por trás disso é algo assim que ele tenta esconder que ele tenta não, né? Que o inconsciente dele acaba escondendo, que é um sentimento pelo pai, é um sentimento pelas pessoas que estão em sua volta, entendeu? Então, assim, por isso que ele faz essa assimilação e por isso que eu citei no livro a parte que ele fala, pois vê no estumecido rato de si mesmo o vivo retrato. Porque tudo aquilo que o rato é considerado é a forma como ele se sente, mesmo que inconsciente. Faz parte do desejo dele, às vezes é um desejo reprimido, por isso que vai pro inconsciente, porque como que ele vai sentir raiva do pai dele, entendeu? Então, por isso que acaba indo pro inconsciente. Mas a gente faz essa assimilação entre como o rato é visto na sociedade, certo? E como ele se sente.